O país de Wano praticamente dá início ao final da jornada de One Piece. A queda de dois dos Yonko mudará o rumo do mundo e o seu balanço. E com isso, todos esses participantes da guerra terão seus feitos sendo divulgados pelo governo mundial e assim o bando dos Chapéus de Palha também terão suas recompensas atualizadas. Luffy, já em Whole Cake, tinha derrotado dois dos comandantes da Big Mom, lutando por horas seguidas, e assim ele recebeu uma recompensa enorme e sendo considerado um novo imperador do mar. Isso mostra o quão importante é os feitos dos personagens e não só quem eles derrotam ou pelas suas forças. Ainda assim, a falta de influência no novo mundo que Luffy possui e a falta de medo que ele impõe nas pessoas pode ser um fator para deixar o Luffy ainda abaixo do valor dos outros Yonko. Barba Negra, que irá rivalizar com o Luffy no final de One Piece, atualmente possui uma recompensa superior a 2 bilhões de berries, mas isso ao final de um ano também deve mudar. Assim como ele sabe de praticamente tudo que está rolando, o confronto de supernovas contra Yonkos e a marinha contra os revolucionários, Teach jamais deixaria de participar de todo esse show e de fazer a sua entrada triunfante. Esse movimento provavelmente irá alavancar também a recompensa de Teach, deixando ele rivalizado em recompensa com os outros Yonko ou até mesmo com Barba Branca, que tinha a recompensa mais alta entre os Yonko antes da guerra de Marineford. Se baseando nisso, Luffy provavelmente não pode passar a recompensa de Teach, mas como ela também vai aumentar, Luffy poderia ter uma recompensa superior a 2 bilhões, o que nós vamos discutir melhor ainda nesse vídeo. Todas as recompensas de Luffy foram devidos a derrotar inimigos mais fortes que ele, e Oda sempre se baseava em algo para aumentar a recompensa dele, com certos tipos de padrões. Por exemplo, a recompensa final dele pode ser muito bem 5 bilhões e 600 milhões devido às letras Go-Mu, que formam 5 e 6 em japonês. E não só ele, mas assim como todos os outros Mugiwaras, nesse momento vão ter aquele arco de guerra onde eles precisam dar 100% da força deles para conseguir completar o que foi designado a eles no arco, como Sanji no momento lutando contra Queen, Zoro contra King, Black Maria que foi derrotada por Robin e por aí vai. Ou seja, nós teremos um alavancar da recompensa dos Mugiwaras devido a finalmente esse confronto gigante que nós estávamos esperando desde o time skip. Vamos então finalmente começar com isso. De baixo para cima temos Chopper, o inicial, sendo que sua recompensa pode variar aí dependendo do que o Oda quiser. Se ele quer realmente deixar a recompensa de Chopper como baixa, sendo considerado um bichinho de estimação por parte do governo mundial, ou caso ele se torne de fato um pirata reconhecido. Mas ainda assim, os seus atos até o momento no país de Wano não foram tão relevantes assim. Então eu acho que uma recompensa justa para ele seria ali entre, no máximo, 200 milhões de berries, já que até o momento, pelo menos, ele não fez nada gigante. Nami praticamente derrotou Ult, que possui uma recompensa de 400 milhões de berries. E agora com seu novo power-up, Zeus, o seu parceiro, ela está ali entre os mais fortes dos 3 mais fracos do bando. Ela provavelmente vai receber uma recompensa um pouco mais alta do que o esperado, devido a isso que ela fez. Isso pode acabar causando uma cena engraçada devido ao medo dela de ser reconhecida pelo governo mundial e ter recompensas altas. Eu acredito que ela pode receber aí entre 250 milhões de berries a 320 milhões. Eu acho que é uma recompensa justa devido ao que ela fez. E o seu poder ser alavancado demais com Zeus, entrando em escalas gigantescas. God Usopp, ainda nesse arco, ele não teve tanto foco anteriormente como em Enies Lobby ou em Dressrosa. Mas a gente sabe que Oda sempre deixa algo reservado para o Usopp no final de tudo. O Atirador do Chapéu de Palha, ele é um dos que mais fica com a recompensa em aberto
nesse momento, pois ele ainda não teve uma luta em específica e a gente nem sabe se ele de fato vai ter a luta, pois não tem mais muitos inimigos sobrando a não ser os gigantes do Novo Mundo. Então, caso ele não participe de fato de nenhuma coisa muito absurda, eu acho que a recompensa dele aí pode variar entre 300 milhões a 400 milhões, no máximo estourando 500 milhões. Mas caso ele realmente faça e tenha impacto em alguma luta, como por exemplo a da Big Mom, que eu fiz até um vídeo sobre, caso você queira estar aí no card, eu acho que ele realmente pode ganhar uma recompensa ainda mais alta do que os outros Mugiwaras que estão por vir. Brook, o praticamente herói de Holy Cake, ainda também não está muito definido o que ele vai fazer em um ano. Ele não tem um destaque ou uma luta somente dele, e ele não participou da luta contra Black Maria. Praticamente ele foi um suporte ali para deixar com que os outros não se intrometessem na luta de Robin. Ele, junto com o Sop e Chopper, podem procurar talvez algum number especial, ou até mesmo ajudar na luta contra Big Mom. Afinal, a gente não sabe se Kid e Law sozinhos conseguem lidar com Yonko. Então, eu acho que uma recompensa justa para Brook por mais que ele não tenha feito ainda grandes coisas, seria ali em torno dos 400 milhões de berries. Frank, o Cyborg, se demonstrou irritado com sua última recompensa de Dressrosa. Ele praticamente veio nessa guerra para mudar isso e mostrar que ele é alguém que merece uma recompensa mais alta, que merece ser reconhecido pelo que ele faz e pelo que ele é. Ele demonstrou uma versatilidade muito grande até o momento na guerra, principalmente com seus robôs, e o Frank Shogun se demonstra ser bastante resistente para a guerra. Ele já derrotou Sasaki, que possui uma recompensa de 472 milhões, então eu acho bem justo que Frank receba uma recompensa nesse valor, ou até mesmo mais alto, sendo aí uma recompensa no valor entre 450 milhões a 550 milhões, eu acho que seria um valor bem justo para o Cyborg por tudo que ele tem feito até o momento na guerra. E também pelo fator de que ele pode influenciar num possível novo barco que pode ser criado no final do ano. Mas isso fica para um outro vídeo. Agora, Robin. Robin, ela é um caso um pouco mais complicado que os outros. Ela, como dito por Black Maria e como citado por Kaido e Big Mom, ela é altamente procurada por todos os figurões do Novo Mundo, pelo fator que ela lê poneglyphs e ela é de fato um perigo para o governo mundial. Ela não tem uma recompensa tão justa devido a isso que ela faz, porém eu acredito que ao final do ano, com a vitória dos Chapéus de Palha sobre os Yonko, eles possuindo 3 Road Poneglyphs e a Robin tendo derrotado Black Maria sozinha, ela pode receber uma recompensa tranquilamente acima dos 500 milhões de berries. Lembrando que Black Maria possuía uma recompensa de 480 milhões. Então ela pode ir de fato entre valores muito altos e valores na média como os outros Mugiwaras, sendo Frank e Brook ali em torno dos 500 milhões. Caso o governo mundial finalmente reconheça o perigo que a Robin é para o mundo, eu acho que ela pode chegar a receber até uma recompensa de 700 milhões. Agora o novo trio monstro, Jinbe, Sanji e Zoro. Eu acho que os três vão ter recompensas parecidas, porque a disparidade da força deles ainda não é tão grande. Eu acredito até mesmo que Jinbe é mais forte do que as duas asas do Rei dos Piratas. Ele demonstrou ser muito eficiente no que faz e praticamente varreu o Rusu com certa tranquilidade, podendo agora participar de outras lutas. Claro, no final de One Piece, com Zoro tendo dominado Emma e Sanji tendo dominado o seu traje de batalha, eu acho que todos eles ficariam aí no mesmo parâmetro e talvez com Zoro e Sanji um pouco acima do nível deles. E até mesmo temos que a recompensa atual de Jinbe é maior do que a dos dois Mugiwaras. Eu acho então que Jinbe poderia chegar a uma recompensa até mesmo de 1 bilhão de berries, mas eu não me surpreenderia se fosse algo entre 900 milhões a 1 bilhão, algo desse tipo seria bem justo. Sanji, com uma possível vitória dele sobre Queen, eu acredito que seja possível uma recompensa acima dos 1 bilhão, então eu colocaria entre 1 bilhão a 1 bilhão e 30 milhões. E Zoro eu botaria entre 1 bilhão e 40 milhões até 1 bilhão e 80 milhões. Eu acho que seria uma recompensa muito justa para os três, por os três serem fortes o suficiente para lidarem com
os comandantes de Yonko, apesar de isso ter sido uma dúvida das pessoas, porque Luffy sofreu para enfrentar Katakuri, como que Zoro enfrentaria King com maior facilidade, mas vemos que Katakuri realmente era um ponto fora da curva, pelo menos até o momento, e por mais que a recompensa dele fosse mais baixa, ele de fato era tão forte quanto os outros que possuem recompensas mais altas. Então, eu acho que Zoro, principalmente agora com o Ema, tem a chance de se mostrar tão forte quanto um comandante de Yonko 1 ou no mínimo 2. Agora vamos a um pequeno bônus, ao invés de irmos direto para o Luffy, vamos para Law, Kid e Yamato. Law e Kid podem bem superar a marca de 1 bilhão de berries devido a serem muito impactantes na guerra. Eles vão juntos derrubar a Big Mom, então eu acho que seria uma recompensa muito justa, por exemplo, para o Kid ficar ali entre 1,5 bilhão de berries para cima. Afinal, ele já tem toda a questão dele de, entre aspas, tirania, então ele já é alguém que é tratado pelo governo mundial como perigoso pela sua forma de agir e não só pelo que ele faz ou pelo quão forte ele é. Law, o criador do plano de enfrentar o Kaido junto com do Flamingo, ele deve receber também uma recompensa acima de 1 bilhão. Afinal, ele foi praticamente a base de todo o plano para a queda dos Yonko. Então eu acho que uma recompensa para ele bem justa pode ser ali entre 1 bilhão e 300 a 1 bilhão e 600. E ele também não se importa tanto com esses títulos, então talvez ele não fique com uma recompensa tão alta quanto, por exemplo, a do Kid, que pode talvez até mesmo chegar a 2 bilhões. E Yamato, que ela vem de uma raça única, é muito forte, capaz de rivalizar por alguns momentos até mesmo com Zoro, Sandy e Jinbe, mas eu ainda acho que ela não é tão forte quanto eles. Eu acho que falta algo para ela, por mais que ela consiga usar Haki do Rei avançado, o que é algo que a gente viu poucos personagens usando. Apesar disso tudo, a recompensa dela inicial eu acredito que não deva ser tão grande, até mesmo pela falta de conhecimento de quem ela é e todos esses fatores assim. Então eu acredito que seria justo aí para ela uma recompensa entre 400 a 600 milhões de berries. Eu acho justo e que ela ficaria conhecida pelo mundo. Sendo que Oden também não deve ter saído com uma recompensa gigante, pelo menos até o final da sua jornada ela deve ter aumentado muito, mas naquele momento não faria sentido ele ter uma recompensa tão alta. E finalmente o Capitão dos Chapéus de Palha, com o possível aumento da recompensa do Barba Negra, a queda de 2 dos Yonko sendo ele o principal fator para a queda de 1, e conquistando o território, por exemplo, dos Homem-Peixe e sendo muito amigável com esses territórios, possuindo realmente a ajuda deles, assim como os Homem-Peixe também temos o território de Wano. Então Luffy irá ser considerado uma grande ameaça para o mundo de One Piece, para o equilíbrio que o governo mundial prega no mundo de One Piece. Lembrando que até mesmo a Akainu ficou pensativo na hora de invadir o Wano, então pela imaginação deles, o Wano deve ter forças inimagináveis. Então, Luffy ficaria aí, na minha opinião, entre 3 bilhões a 3 bilhões e 500. Ele não passaria a Barba Negra, mas ficaria ali bem perto de alcançar o nível de outros Yonkos, até dos Yonkos que caíram nessa guerra. E você acha que eu passei muito do limite com as recompensas? Você acha que vai ser mais baixa? Você acha que, por mais que eles tenham derrotado 2 Yonko, não vai crescer tanto assim? Eles não vão ser considerados tão perigosos? Se inscreve nesse canal aqui, venha participar da tripulação do Quinto Imperador. Deixe seu like nesse vídeo, comente aí o que você achou e um abraço, eu fui!